objetivo dessa aula é a gente corrigir exercícios, então vamos lá, ó. Determine o valor de k para que o gráfico da função quadrática f de x igual a k mais 2x² mais 2x menos k intersecte o eixo das abscissas em um único ponto. Bom, então a gente tem que lembrar, né, que para o gráfico interceptar o eixo das abscissas, que é o eixo x, em um único ponto, o delta tem que ser igual a zero. E o k tem que ser diferente de menos 2. Porque, olha bem, se você substituir o k aqui por menos 2, vai ficar menos 2 mais 2, que vai dar zero. 0 vezes x² dá zero e vai cancelar esse termo aqui. Vai sobrar só o 2x menos k, e isso aqui é uma equação do primeiro grau, né? Uma função, desculpa, do primeiro grau. Então, a condição aqui é que o k tem que ser diferente de menos 2, certo? E o delta tem que ser igual a zero, porque o delta sendo zero, a função assume raízes múltiplas, né? Raízes duplas, desculpa, iguais, né? Tem, sei lá, se a raiz for 2, os dois valores da raiz é 2, né? Uma raiz dupla. Então, a gente tem que sempre lembrar desses detalhes para a gente conseguir fazer esses tipos de exercício assim, tá? Eu tenho trazido, acho que esse aqui já é o terceiro exercício assim que eu trago, porque sempre tem que lembrar de algum conceito, tá? E aqui, na maioria dos exercícios de função do segundo grau, que não é só construir gráfico, né? Tem que lembrar dessas coisas, desses conceitos, né? Você tem que saber que quando o delta é igual a zero, a função cruza o eixo x em um único ponto. Quando o delta é maior que zero, ela cruza em dois pontos distintos, né? E quando a função, o delta, é menor do que zero, ela não cruza o eixo x, certo? E ainda também, né, saber lá o que significa as letras, né, da função para você conseguir resolver os exercícios. Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente faz aqui é achar o delta. Delta é b² menos 4ac. Aí você vem nessa função e olha, quem é o b? 2, né? Ó, então, coloquei aqui. 2 elevado ao quadrado. Menos 4 da fórmula vezes o a. Quem é o a? É o coeficiente que compõe o x ao quadrado, que é k mais 2. Então, tá aqui, ó. K mais 2. Vezes o c, né? Quem é o c aqui, ó? Menos k, certo? E tudo isso aí tem que ser igual a zero, né? Então, na hora que a gente faz aqui, vai dar 2 ao quadrado é 4. Aí aqui a gente ia fazer aquela distributiva, certo? Menos 4 vezes k, menos 4 vezes 2. O resultado fazer menos k, certo? E isso tem que dar zero. Na hora que você faz essa distributiva aqui, você vai chegar nesta equação aqui, certo? Eu nem fiz, eu deixei para vocês fazerem, né? É aí a título de curiosidade para quem quiser aprender de fato, né? Porque não adianta só você ficar vendo o vídeo das pessoas fazer. Você também tem que fazer um pouco, né? Para conseguir entender as coisas aí, ok? Na hora que você faz a distributiva ali, você vai ver que vai chegar nisso daqui. K² mais 2k mais 1 igual a zero. Aí você, de novo, acha os valores de A, B e C, ó. O A é 1, o B é 2, o C é 1 também, né? O A é o coeficiente que compõe o x ao quadrado, o B é o coeficiente que compõe o x, o C, o termo independente. Aí acha o delta de novo. B2 menos 4AC, o B é 2, 2 ao quadrado, menos 4 vezes o A, que é 1, vezes o C, que também é 1. 2 ao quadrado é 4, menos 4 vezes 1 é menos 4, menos 4 vezes 1, menos 4. 4 menos 4 dá 0. Ó, de fato, o delta deu 0. Aí você vem aqui para a segunda parte da fórmula de Bhaskara, né? Substitui o B, o A e o delta aí. Menos B. Quem é o B, ó? B é 2. Então vai ficar menos 2 mais ou menos a raiz do delta. Quem é o delta? 0, ó. A gente acabou de achar aqui. Raiz de 0 sobre 2A, que o A, ó, tá ali, vale 1, certo? Raiz quadrada de 0 é 0. Copiei o menos 2 e o mais ou menos. 2 vezes 1 dá 2. Aí a gente divide lá em duas partes, né? O x' vai ser menos 2 mais 0, dividido por 2, né? Ó, menos 2 mais 0 é menos 2, dividido por 2 é menos 1. O x duas linhas, né? Agora é o com menos aqui, ó. Menos 2 menos 0 dividido por 2. Menos 2 menos 0 é menos 2. Que dividido por 2 é menos 1. Então, ó, de fato, a gente teve aí
as raízes iguais, né, ó. Uma raiz dupla aí, que ambas são iguais. Portanto, ó, o valor do k é menos 1. Aí a gente tem que voltar lá na função e ver, tá? Beleza, o k é menos 1. O que que isso significa? Significa que se você vier aqui nessa função e substituir o k por menos 1, vai ficar x² mais 2x mais 1, né? Que é justamente isso daqui, né? Ó, só que trocando o k por x. x² mais 2x mais 1. Justamente isso daqui, certo? E na hora que você resolve, você vê que de fato, né, ó, ela tem raízes múltiplas. Então, se você desenhar, se você esboçar o gráfico dessa função aqui, ó, você vai ver que ela vai cortar o eixo x em um único ponto, né? No ponto menos 1, certo? Do eixo x, ó. Se você... Vou esboçar aqui só no eixo x, ó. Se você imaginar assim, tá aqui o eixo x, aí imagina aqui o ponto menos 1, né? Aí vai ter a parábola aí, certo? Cortando o eixo x em um único ponto. Por que que isso acontece? Porque as raízes aqui são iguais, né? Ó, é menos 1 e menos 1. Se fosse menos 1 e 1, por exemplo, aí ia cortar no menos 1, ia cortar no 1, ó. E aí ela passa em 2 pontos, certo? Quando são diferentes. Mas quando são iguais, corta em um único ponto aqui. Ok? É interessante a gente sempre estar relembrando essas coisas, tá? Porque é assim que a gente aprende. Olha só, a próxima aqui. Se f de x é igual a x² menos 4, o valor de f de 1 menos f de menos 1 é... Bom, isso aqui é uma questão fácil, né? Essa questão ela caiu num concurso de uma faculdade federal, inclusive. E eu trouxe ela aqui pra gente fazer, tá? Juntos. Olha só. A gente tem que calcular o f de 1 e calcular o f de menos 1. Pegar o resultado deles e subtrair. Então eu tenho ali a função, ó, que é f de x igual a x² menos 4. Vou começar calculando f de 1. Então, ó, eu tiro x e boto 1 da minha função, né? Calcular f de 1 é fazer isso. Calcular o valor de uma função no ponto é você pegar aquele ponto que você quer, tirar o x e botar o ponto. Nesse caso é o 1. Então, f de 1 é 1 ao quadrado menos 4. 1 ao quadrado é 1, copiei menos 4. 1 menos 4 dá menos 3. Então, f de 1 é menos 3. Depois, f de menos 1, ó, a mesma função, tira o x e põe menos 1. Vai ficar menos 1 ao quadrado menos 4. Menos 1 ao quadrado é 1, né? Todo número negativo elevado a um expoente par é positivo. 1 menos 4 também dá menos 3, né? Ó, menos 3. Aí a gente vem aqui, bota de novo lá a condição que a gente queria, né? Que o f de 1 menos f de menos 1 e substitui. Quem é o f de 1, ó? Menos 3. Então, menos 3 menos da fórmula. Quem é o f de menos 1? Menos 3. Coloquei aqui. Aí aqui tem que tomar cuidado com a regra de sinal, né? Ó, menos com menos fica mais, vai ficar menos 3 mais 3, que dá 0. Portanto, ó, o f de 1 menos o f de menos 1 dá 0. O único ponto aqui, né, que tornaria esse exercício não difícil, mas que seria um critério de desempate aí para o pessoal errar, é justamente essa parte aqui do sinal, tá? Vocês têm que prestar muita atenção em regra de sinal, porque muita gente erra exercício fácil por causa da regra de sinal, tá? Geralmente a pessoa erra um exercício fácil por causa de uma besteira. Aqui na sala de aula, num vídeo, no caderno, onde você quiser, errar, errou, apagou, aprendeu, pronto. Mas você está numa prova de um concurso, de uma faculdade ou uma prova da sala de aula mesmo, não tem como você errou, abraço, né? Errou. Então, por isso que eu falo, prestem atenção na hora de resolver os exercícios, ok?